E aí, Nestor, como é que você tá? Tudo bem, estamos aí mesmo. Meio em compasso de espera, aí Espera? algum acontecimento, aí Nossa, eu estou meio devagar, né? que sincronicidade, sabe por quê? Acabei de colocar um texto do Osho em que ele desce a lenha na esperança. A esperança é só para aqueles que não vivem, que estão descontentes com agora. Quem está descontente com agora é que está esperando alguma coisa lá no futuro para ver se muda a qualidade do agora. Não, estamos aí, quer dizer, os ensinamentos estão aí, estão lá dentro, remexendo, né? E vocês aí, Andréia, tudo bem? Tudo bem, cara. Vamos aí. E a turma Maianda? Hã? Maianda e a turma na internet. Tá bom, aquele grupo tá muito bom, viu? Muito bom. O pessoal tá assim. Acho que eles estão absorvendo bem, então. Tá muito boa. É só pra você pegar, entrar e ouvir a qualidade das falas do pessoal. Tá não, você tá bem, você tá que nem que você tá escrevendo bem, fácil, a tua leitura é fácil. Eu não tenho escrito muito, não, né? Você deu uma parada, eu também vi que tenho mais ficado mesmo nas falas com o pessoal do que a escrita em si, né? Não tenho parado, não tenho tido muito saco de sentar para escrever, entendeu? Estou preferindo falar. Tá fluindo melhor. Eu sou assim, eu não tenho uma batida sequencial direta. Tem hora que eu vou escrever, tem hora que eu vou para fotografia, tem hora que eu vou para ilustração, não sei, cada hora vem um impulso, né? Mas o meu momento agora está muito dessa troca nas conversas, uma troca descompromissada, entendeu? Não sei, na hora que tá falando assim, flui as coisas muito espontâneo, muito natural. Né? Isso é bom, né? Vem lá de dentro, do interior, né? E eu acho legal essas reuniões, porque assim, a gente só traz um texto para facilitar o início de conversa. Né? Só trazendo um texto para isso. O texto mexe, né? Reverbera, como é a palavra que a gente usa muito, como é que reverberou, né? Qual foi o eco que esse texto causa em você. E as falas do pessoal, que é aquilo que eu já conversei outro dia com você, a energia que vai rolando entre a gente vai trazendo, vai aflorando as coisas. Então, é fantástico. Eu gosto no dia seguinte ouvir a reunião de novo. Porque você fala, nossa, olha o que cada um falou, olha o que saiu, né? Olha o que se manifestou, né? Muito, muito legal. Legal mesmo. Muito, muito, muito bom. Muito bom. E assim, está um momento muito interessante, né, de observar, né, o movimento hipnótico da mente. É impressionante como a mente ela tem o poder de nos enredar. Você está dedicado a uma função, você está fazendo alguma coisa dentro do dia, tá? Você acordou. Bom, primeiro que você acorda, o pensamento já está acordado antes que você. Você já percebeu isso? Você abre o olho e você já percebe que você estava pensando antes de abrir o olho. O pensamento já estava fluindo. Tem que fazer. Então, se o que ele te apresenta é algo prazeroso, há aquela disposição de sair da cama. Se ele te apresenta algo que não é prazeroso, já fica aquela preguiça, aquela letargia. Né? Mas assim, no cotidiano, você começa a se dedicar, a uma leitura. Você está ali na leitura, uma parte tua está lendo, mas a mente lá por trás, ela está falando, brigando, te chamando a atenção para outra coisa, dizendo que você não devia estar lendo, que você devia estar fazendo outra coisa. Né? Você está no trânsito, não sei se você tem percebido isso, né? Esse movimento incessante da mente. Incessante da mente. O cara está buzinando, aí você vai passar, E uma coisa muito interessante, né? Perceber assim também, ela está o tempo todo procurando inimigos externos para conflito. Então, assim, você está sozinho no carro, dirigindo,
e ela começa a lembrar de 1945, quando o seu cunhado falou aquela frase que você não falou e que você devia ter falado. Quando eu encontrar ele, eu vou falar assim, vou fazer assado. Aí a mente cria a situação acontecendo dentro dessa mente, o seu cunhado falando uma coisa para você, e se ele fala aquilo, tudo dentro da mente. Você está ali dirigindo e a mente sozinha. Ele responde. Não é que ele vai. A mente faz aquele filme, né? E você fica ali dirigindo o carro, uma parte mecânica tua ali dirigindo o carro, e aquele estado de torpor hipnótico vendo aquela coisa lá, daqui a pouco você... onde que eu estou, né? Volta a uma retomada de consciência, breca, né? Mas o pensamento não silencia, ele já entra imediatamente com outro tipo de abordagem. E aí a gente fica assim o dia inteiro nesse processo em que a mente não silencia, fica funcionando no automático, com conteúdos que não servem para absolutamente nada. O tempo de passado, tanto que não interessa. Não tem. Não existe lógica. É que você fica só observando. Vai observando até onde a mente quer chegar. Né? E fica de olho, tá bom, então aquele que eu tenho que xingar, falar, tá bom. E deixa. Ela pega a gente de tudo quanto é jeito. Ela tenta pegar você, ela tenta fazer com que ocorra a identificação com o conteúdo dela. Ela cria desejos, ela cria vontades, né? Ela faz de um modo que esse desejo e essa vontade seja justificável. Ela justifica, no caso. E ela justifica de tal modo que você acaba se identificando. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bobo, tá? Ela chega para você e fala assim: não, eu estou com 80 anos, eu mereço comprar aquele notebook fininho agora que está todo mundo usando aí, eu mereço, afinal de contas eu vivi tanto, por que não? E ela cria de um jeito que daqui a pouco você fica totalmente hipnotizado por aquilo e você sai cego. Para o primeiro shopping que tiver, entra na primeira loja, nem pesquisa preço e compra o danado. Chega em casa, sente aquele prazer imediato, aí pum, parece que a consciência vem. Na hora que a consciência vem, você fala: meu, o que eu fiz, cara? Aí ela volta, aí o pensamento entra, né? Cria o conflito e se alimenta do conflito. O que você comprou? Pô, faz tudo nas pressas, não sei o que, não sei o que. E aí o pensamento também faz uso dos outros que estão próximos de você para bombar a sua cabeça. Bom, você precisava comprar isso e não sei o que lá, quer dizer. É muito interessante que quando ele percebe que ele não está tendo força em você, como o mundo é regido pelo pensamento, está todo mundo identificado, esse pensamento está em tudo e em todos. Então ele vai buscar ainda mais ajuda de outros pensamentos. Eu acho que é isso que naquele filme Matrix, lembra do filme Matrix? Que aparece aquele monte de agente, tudo igual. Aquilo lá é uma simbologia do pensamento, né? Porque o pensamento é tudo igual em todo mundo. Certo. E eles vêm e acabam atacando a gente. Isso é maldito se você compra, depois, você tem lá, e se você não compra, você é um bundão, foi até a loja e não comprou, puta. Eu tenho percebido assim que realmente o pensamento ele faz exigências descabidas, tanto de você como de terceiros. Se ele não está fazendo uma exigência de você, ele está fazendo uma exigência do outro. E o outro é a mesma coisa, o outro também sofre desse mesmo processo, dessa doença do pensamento. Então ele fica se fazendo exigência dele e fazendo exigência de você também. Então é um ciclo vicioso que se intercala. E a gente nunca está num estado livre da ansiedade. Está sempre em conflito. Ou em ansiedade ou em conflitos externos. Já visto que a pessoa está tão exteriorizada no mental, agora você com esse crédito fácil, tá uma loucura que qualquer cara está de celular, está de dúvida, o que é? 15 reais por mês, está todo mundo comprando, se endivida, está todo mundo no vermelho, né? E vai fazer o quê com aquela parafernália toda? Mas está lá, está consumindo, né? Quer dizer, criar uma falsa classe média, ou sei lá o quê, né? Consumista, né?
a sociedade de consumo que está todo vapor, né? E o pessoal não está percebendo disso aí. Aí está todo mundo se consumindo para poder consumir. O que rapidamente vai sumir. Tem isso. Então estão se consumindo para consumir aquilo que rapidamente vai sumir. É muito louco isso daí. Mas mas você percebe esse movimento, esse impulso, né? Como que a gente é fortemente influenciado pela rede, né? Pelas propagandas, pelas conversações. Parece que a mente percebe o momento que você está meio sonâmbulo, né? E pá! Entra a influência e você cai naquela influência. Eu vi bem esses dias aí, teve aquele dia como é que eles chamaram? Um dia aí, foi sábado, acho que era, o dia que os preços caíam, Black Day, como que era? Eles deram um nome aí, era uma liquidação total, né, cara? E aí eu ouvi o pessoal falando, puxa, André falou para mim, isso aí foi copiado dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, nesse dia, as promoções são... diz que é um negócio absurdo, o preço está lá em cima, você paga um negócio... Eu não abro jornal. Eu estava na padaria, fui pegar o jornal para ver se alguma dessas lojas estava liquidando máquinas fotográficas. Eu não estou precisando de máquina fotográfica. Percebe? Mas a força, sutilmente, a força do condicionamento coletivo. Mas se você não está atento, né? Aí eu falei, não, deixa eu ver. Aí eu fui abrindo o jornal e percebendo o movimento interno do desejo, querendo se instalar, entendeu? Querer achar alguma coisa para comprar. E os olhos começam a procurar assim nas propagandas para ver se encontra alguma coisa que realmente vale a pena. Vou comprar. Para ver se traz um ar de novo, né, cara? E aí a mente, a consciência vem e fala assim, mas o teu bem-estar não vai estar nisso. Não adianta. Você vai lá, vai comprar, não vai ter isso aí. Isso não tem o poder de te propiciar esse estado de bem-estar aí que você está querendo. Não tem. Então, assim, é uma bênção porque ter essa observação impede de você entrar e sair que nem um louco, se endividando, como está a grande maioria da população. Totalmente. Eles não têm esses filtros da observação e do questionamento se isso é realmente necessário. Então eles vão entrando, cara. Porque aí tem essas mentes sagazes que ficam por trás estudando como fazer com que coisas desnecessárias se tornem psicologicamente necessárias para a pessoa. Às vezes não é nem materialmente necessário aquilo, mas ele cria aquela necessidade psicológica. Tá? Então, um exemplo. Se o cara não tiver aquele determinado modelo de celular, que é um modelo que todo mundo está... Ele não se sente bem, ele se sente inferiorizado porque ele não tem aquele aparelho de celular. Então não é um aparelho de celular que ele precisa mesmo. Ele precisa da representação de imagem conseguida em cima daquele aparelho. Então, assim, eles não criam uma necessidade do uso do material, mas sim da psicologia, né, da dependência psicológica do que aquele determinado instrumento vai alimentar a imagem social que essa pessoa tenha, né? E aí, como as pessoas não têm esse questionamento, estão totalmente dominadas pelo processo de imagem, pelo processo de imitação coletiva, elas vão entrando, cara. Eu vejo a empregada lá de casa, uma senhora, tá, que tem que trabalhar para subsistir. Tá? Serviço, eu tenho meu celular, essa merdinha que eu tenho aqui, né? Puta, ela vem com uns negócios que tem máquina fotográfica, que tem a minha mulher fala, sabe que eles trocam, vão trocando, não paga, ele troca, e vai, então lá, e tem que biofone, puta, olha a cara, ela está toda... Você fala com ela não escuta porque ela está com o interfone, lá nos negócios, então você faz a comparação, eu digo, que a gente não está mais nisso aí, eu digo, bom, para mim não me interessa, mas tem hora que, por exemplo, pode não te pegar no celular, né? Mas vamos lá, vamos ver como isso funciona na gente. Que mesmo a gente, com todo esse processo de observação, de estudo, de autoconhecimento, de ego-conhecimento, você ainda é bombardeado por isso. Quer ver?
talvez te pegue com a questão de carro. Não pega? Quando para um carrão do seu lado, né? De repente para do seu lado um senhor na faixa etária sua com um carrão maravilhoso. Aí a cabeça deve vir e falar assim, puta, mas que merda de vida que foi. O que você fez com a sua vida? Que não sei o que lá. Eu estou te falando isso, porque vira e mexe isso acontece comigo. Não, acontece. Eu estou no trânsito, para alguém do meu lado e a cabeça começa a falar, puta, olha aqui, meu, olha a sua situação, carro de 1996... e todo mundo aí com o carro do ano, todo mundo e você, e ela fica ali buzinando. Agora o IPTU buzinando para você se caiu o IPTU, mas é que o povo não percebeu que eles aumentaram o preço dos carros barbaramente, porque caiu o IPTU. Então, cara, não tem IPTU, vamos comprar. Só que não vê que o carro de 20 foi para 30 pau, né? E vai entrando. Mas isso já me ocorreu, só que eu, de vez em quando... É que agora a gente tem um mecanismo de alerta na cabeça. Talvez eu me veja assim, porra, tá todo mundo trocando carro, pô, podia pegar 10 pau de entrada, tal, isso que aquilo. Só que aí eu já sou macaco velho, digo, pô, essa é uma história. Você não vai ter condição. Para que você vai ter carro novo? Você tem que deixar o carro na rua, você não tem garagem. Você precisa de quê para um carro novo? Você não viaja, não faz nada porra nenhuma. Você não está em condição. Aí tá, então me conta. Aí vem a coisa de, você é um cagão. Você não tem, sabe que tem um medo. Você sabe que o medo está te acabando. Não, ela é sagaz. A mente é sagaz. Porque assim, ela pega, isso é uma outra coisa que eu identifiquei nesse processo todo. Tenho até falado bastante sobre isso. A mente é tão sagaz que ela pega todo esse conteúdo que a gente leu, né? E que para a gente compreender nossos medos e nossas ansiedades, e ela faz uso disso para criar um conflito, para justificar que você dê andamento às exigências que ela faz de você. Então ela consegue pegar até esse material, entre aspas, espiritual, para fazer uso em seu benefício. Então você é um medroso, você é um cagão, você ainda está no medo, você sabe que o medo não existe, então porra, cara, são medrosos mesmo. Não é aquilo que você diz, você fica observando, tá bom, vai, então deixa para lá. Só. E já ocorreu, não tem ocorrido hoje, mas já ocorreu de ter vez de eu ficar tanto no conflito, compra, não compra, compra, não compra, compra, não compra, compra, não compra, que eu fui lá comprar só para silenciar a mente. Sabe? Chega, vai, comprou, chega em casa, encosta num canto qualquer, acabou. Pô, que nem um filho que é pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo, pai, chega, mas você compra, ele cala a boca. Então a gente vai falar assim, que o pensamento é esse filho chato mesmo, aí, que fica apurrinhando. Pô, e tem horas que é difícil, que por mais que você olha, aquela coisa continua a bombar. Aí você vai olhando, parece que quanto mais você olha com propriedade, aí o pensamento percebe, não tem jeito, não vou conseguir pegar o freguês por aqui. Ela vai buscar outro tipo de coisa e fica bum, 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 aí passa a bombar naquela coisa, aí você pula para lá, né? Fica olhando. A mente não conseguiu vencer você, ela arruma outra coisa, e é muito interessante que você não fica parado, sentado dentro da sua casa o tempo todo na mesma cadeira, você tem que se locomover, você tem que interagir, você tem que fazer as coisas. Então nesse andar, nesse interagir, você está olhando, os sentidos estão tendo contato com o mundo. Então ele pega esses sentidos e cria outro objeto de desejo. E enquanto você não for lá meter a mão no objeto de desejo, ele não fica satisfeito. Só que tem esse observador que começa a conversar com esse desejo. Né? Você está precisando disso mesmo? Pô, você está com fome? Você já não é casado? Quer dizer, esse monte de coisa. O teu carro é 96, mas não está te levando para cima e para baixo? Não está nem com vazamento de óleo? O carro está inteirinho? Por quê? Você começa a dialogar com isso. E isso aí não deixa entrar esse estado, né, automático aí, que põe você no estado de sonambulismo inconsciente e inconsequente. Né?
É legal ver como funciona desgraçado. Não, cara, é terrível. Terrível, né? E assim, esse processo de observação também eu tenho visto o seguinte: não adianta brigar, porque nós somos impotentes perante o pensamento. Nós não temos força para fazer frente ao pensamento. Querer brigar, querer silenciar ele, não adianta. Ele tem que morrer mesmo de morte natural, né? Que é aquela morte de você não alimentar, não identificar com ele. É ficar olhando, a gente tem que ficar olhando. Eu ainda não sei o que é uma mente, né? Não sei o que é essa mente de total silêncio, né? Mas também estou sabendo não mais me entregar para as suas exigências descabidas, entendeu? Mas assim, de todos os caras que eu tenho lido, que eu tenho escutado, todos eles vão falando a mesma coisa. Olha, tu vai observando a mente, sem brigar com o que está sendo visto, sem se identificar com o que está sendo visto. Nesse processo de você observar, sem se identificar e sem alimentar, esse pensamento está perdendo força, porque não está tendo alimento, não está tendo nutrição. Então vai chegar um determinado momento em que você vai ter uma experiência aí que não é do seu esforço, que é o cessar do pensamento. Né? Que é o cessar, que eles falam que é a consciência que você é. Né? Então assim, mas eu estou num momento assim, muito interessante, que eu não estou a fim de ficar repetindo fala, se isso não é da própria vivência. Se é da própria vivência, tudo bem. Se não é da própria vivência, vamos deixar em aberto. Por mais que haja uma compreensão mental e intelectual que leve a alguma desconfiança de que isso possa ser verdade, entendeu? Então vamos, por exemplo, dizer, você é só consciência. Bacana, soa bonito. Muito bonito. Mas eu não tenho essa vivência direta, né? Porque ainda tem um eu aqui. E esses caras falam que isso aí não tem eu. Mas eu não sei o que é esse estado sem eu. Agora é bom você abordar isso aí, porque eu também fiquei já é mais essa consciência, esse de coração, procurando, forçando, tem algo superior, tem que ter e tal, né? Mas ainda não floriu, né, isso aí. O que eu entendo por consciência hoje é assim. Aqui, eu estou aqui contigo. Nós estamos aqui juntos. Há um estado de consciência, mesmo eu olhando para você, né? Há um estado de consciência de tudo que está ocorrendo no espaço-tempo aqui. Né? Há um estado de consciência, há uma consciência consciente de que eu não sou esse corpo que eu estou vendo. Você não é esse corpo que você está aí, entendeu? Essa consciência de que eu não sou esses pensamentos, essas emoções, não sou o medo, eu não sou a ansiedade, eu não sou a compulsão. Eu sou essa consciência que está se tornando consciente de tudo isso que está ocorrendo. Que eu acho que é muito separado dessa ideia de eu aí. Então assim, é algo que é difícil até de você conversar, falar sobre essa percepção. É um negócio abstrato, aí você já entra para o lado espiritual da coisa. Então assim, é um momento que estou, inclusive, por isso até que eu não estou escrevendo, tá, Nestor? Isso é até um dos motivos de não estar escrevendo. Porque a palavra é muito limitada. É muito limitada. Então, tem horas que é difícil de você escrever para transcrever isso que você está... Isso que está sentindo, observando. Né? Então... Porque eu acho que quando você vai escrever, começa a entrar a interferência da mente, exatamente. Começa a jogar para exatamente. O português não está certo, a colocação, será que está certo? E nessas conversações, eu acho que a coisa flui. Flui no estado de ser que você está. Se você estiver meio emputecido, você fala meio emputecido. Se você estiver meio sarcástico, você fala meio sarcástico, entendeu? Que assim, não há um exercitar um papel de alguém iluminado, de alguém inteligente, nem nada. Há alguém hoje aqui consciente de que não está livre, consciente das investidas da mente, né?
e olhando para isso, para ver se há ou não. Será que há mesmo um estado de ser em que você fica, em que não há mais esse observador e coisa observada, como nas palavras do Krishnamurti, né? Esse estado de não mente, que o Osho fala muito, que o budismo fala muito, né? Esse estado de graça que o cristianismo usa, né? O nirvana, esses nomes aí que os caras usam para tentar, quer dizer, que são só ideias. São só ideias, né? Há momentos em que não há esse desgaste mental, emocional? Há, sem dúvida. Mas eu não posso falar aqui que eu sei que há aqui um estado de plenitude, que é um estado de felicidade, que é um estado de amor e compaixão, que há um estado de isento de perguntas e respostas, entendeu? Não há isso. É uma iluminação ainda há o processo de insatisfação com o que é, né? Ainda há uma insatisfação diante da vivência profissional. Vamos tirar a palavra profissional, vamos colocar ganha-pão, ganhar o sustento para a sobrevivência, né? Porque assim, eu não consigo, não quero e não me vejo entrando nesse sistema louco de trabalhar 6, 5 dias por semana, 8, 10 horas por dia. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso profunda loucura, né? Eu acho isso uma inconsciente fuga coletiva de si mesmo. Você não tem tempo para absolutamente nada. Eu não consigo pensar nisso. Eu não consigo me ver trabalhando desse jeito. Não vejo lógica, não vejo inteligência nenhuma nisso. Não vejo. Você não ter tempo para desfrutar da vida de relação, você não ter tempo de desfrutar de uma caminhada, de ver a natureza, você não tem tempo para absolutamente, eu não vejo. Então, assim, há uma grande insatisfação pelo fato de ainda não ter encontrado qual a sua maneira de contribuir com a vida, né? E nessa contribuição a vida também te contribui te dando o seu sustento, entendeu? Então, assim, é um momento de observar as coisas. Dá muita vontade de você começar. Eu já conversei isso com você, uma das coisas que eu gosto de escrever, gosto muito de conversar, acho importantíssimo conversar essas coisas com as pessoas, né? Acho importante você ser um despertador de mentes, né? Ajudar as pessoas a perceberem, a começar a formular questionamentos fundamentais, se a vida é isso aí, essa loucura aí, em que você não tem tempo para absolutamente nada, em que você é escravo de contas, de carnês, de desejos, né? Mas eu ainda não tenho essa resposta. Se alguém virar para mim e falar assim, mas você é livre disso? Não, não sou livre disso. Eu estou bem mais liberto, né? Eu estou bem mais liberto da identificação que ocorria antigamente, né? Porque antigamente vinha a identificação, o desejo me dominava. E dominava de uma forma inconsciente e inconsequente, né, que causou grandes problemas. Todos nós, você sabe, se olhar para o teu passado, você sabe quanta dor de cabeça você teve com os seus desejos, né, quanto arrependimento, quanto desgaste bobo, né? Então hoje não tem isso. Mas dizer que há alguém aqui que acabaram-se as perguntas, não tem isso. Né? De saber quem eu sou, não. Essa pergunta é uma pergunta que ela está constantemente. Quem sou eu? Né? Então, assim, eu não sei quem eu sou, mas já sei um monte de coisa que eu não sou. Né? Um monte de coisa aí que isso não faz parte. Isso é do freguês. Né? Você começa a tomar uma consciência que isso é uma parte condicionada dessa entidade que você criou. Eu não sou quem eu penso que sou, porque o nosso pensamento, que a gente pensa o que é um pensamento condicionado. Né? Então nós estamos errados, até no que eu penso que é. Eu penso que por que eu penso que eu sou isso aqui? Que eu sou isso, que eu sou aquilo? Porque eu já sou condicionado. E também eu não sou o que os outros pensam que eu sou. Né?
Capaz aí, o pessoal não quer nada com nada. Isso aí, põe no pai. Que é mais ou menos a imagem que eu tenho na família, que começa as coisas e não figura. Isso aí, então. Quer você faça o melhor ou quer você faça o pior, os seus familiares vão sempre falar de você. Vão sempre falar de você. Então, quer dizer, a opinião que me interessa. Isso é lei. Né? Todo mundo quer jogar a atenção pro rabo do outro. Todo mundo tem uma postura que sabe tudo, que é, porra. Então, se você não estiver ali, você vai ser a bola da vez. E a gente tem que tomar não vou colocar você não. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque eu tenho uma forte tendência a cair nessa doença da outrite, que é de falar do outro. Saber o melhor comportamento, como que o cara tem que viver, saber, sabe? Eu fico vendo as pessoas aí nos almoços de domingo, cara, todo mundo sabe o que é o melhor pro outro, qual é a melhor maneira do outro viver, como é o melhor casamento, eles sabem tudo, cara. Mas eles estão completamente perdidos diante da vida deles. Não é? Então essa é uma postura coletiva social e que eu tenho que tomar muito cuidado, senão eu entro em barco e sou campeão também, né, cara? Sou campeão para isso, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Agora, interessante você falar de condicionamento, há uma percepção muito clara dessa entidade condicionada aqui, dos condicionamentos entrando, né, os condicionamentos físicos, emocionais, né? Há uma percepção, mas assim, essa percepção ainda é uma percepção limitada. Tanto que ela não foi até a natureza exata da coisa, porque se fosse na natureza exata da coisa, cessava isso. Me ocorre aqui um exemplo assim. Você está vendo aqui nesse espaço, você está vendo aqui...